Capítulo 2 A ciência da dedução. Nós nos encontramos no dia seguinte, como ele havia combinado. Inspecionamos os quartos no número 221B, na Baker Street, sobre os quais ele tinha falado em nosso encontro. Tratava-se de 2 quartos confortáveis e uma sala em comum grande e arejada, alegremente mobiliada e iluminada por 2 janelas amplas. Os aposentos eram tão agradáveis e as condições pareciam tão razoáveis quanto acertadas entre nós, que o negócio foi fechado na hora e nos tornamos locatários. Naquela mesma noite, eu retirei minhas coisas do hotel e na manhã seguinte, Sherlock Holmes me seguiu, com diversas caixas e valizes. Durante 1 ou 2 dias, ficamos ocupados, desfazendo malas e organizando nossos bens conforme o que fosse melhor para nós. Feito isso, nós gradualmente começamos a nos estabelecer e nos acomodar em nosso novo espaço. Holmes certamente não era um homem difícil de se conviver. Era quieto e seus hábitos eram regulares. Era raro vê-lo acordado após as 22 horas e invariavelmente já havia tomado café e saído antes que eu me levantasse de manhã. Às vezes, passava o dia no laboratório de química, às vezes nas salas de dissecção e ocasionalmente em longas caminhadas que pareciam levá-lo até as regiões mais humildes da cidade. Nada superava sua energia quando ele estava com disposição para trabalhar, mas, vez ou outra, uma reação acometia, e durante dias inteiros ele ficava deitado no sofá da sala de estar, mal falando uma palavra ou movendo um músculo ao longo do dia. Nessas ocasiões, notei uma expressão tão sonhadora e vaga em seus olhos que eu teria suspeitado de que ele era viciado em algum narcótico, caso a moderação e a higiene de toda a sua vida não proibissem tal pensamento. Com o passar das semanas, meu interesse por ele e minha curiosidade para com seus objetivos de vida gradualmente se aprofundaram e aumentaram. Sua personalidade e aparência atraíam a atenção do observador mais casual. Ele tinha mais de 1,80 m de altura e era tão magro que parecia consideravelmente mais alto. Seus olhos eram severos e penetrantes, a não ser durante aqueles intervalos de torpor que mencionei. E seu nariz fino, como o bico de um falcão, conferia à sua expressão um ar de vigilância e decisão. Seu queixo também tinha proeminência e os traços quadrados que marcam homens de determinação. Suas mãos estavam sempre manchadas com tinta e produtos químicos, e ainda assim ele possuía um toque extraordinariamente delicado, como eu tive a oportunidade de notar diversas vezes enquanto observava manipulando seus frágeis instrumentos de trabalho. O leitor pode me considerar uma pessoa intrometida, incorrigível, quando confesso quanto esse homem despertou minha curiosidade e com que frequência me esforcei para quebrar a relutância que ele demonstrava em tudo o que dizia respeito a si mesmo. No entanto, antes de fazer algum julgamento, lembre-se de quão sem objetivo estava a minha vida e como havia poucas coisas para atrair minha atenção. Minha saúde me impedia de me aventurar lá fora, a não ser que o clima estivesse excepcionalmente ameno, e eu não tinha amigos para me procurar e quebrar a monotonia de minha existência diária. Sob essas circunstâncias, eu me alegrava com o pequeno mistério que rodeava meu companheiro, e passava grande parte do meu tempo empenhando-me para desvendá-lo. Ele não estava estudando medicina. Ele mesmo, ao responder a uma pergunta, confirmou a opinião de Stanford sobre isso. Também não parecia ter feito as leituras que pudessem ajudá-lo a ter uma formação em ciência ou em qualquer outra área que pudesse abrir uma porta para o mundo do aprendizado. Ainda assim, seu zelo por certos estudos era notável, e dentro dos limites da excentricidade, seu conhecimento era tão pleno e exato que suas observações me surpreendiam bastante.
Com certeza, nenhum homem iria trabalhar tanto ou obter informações tão precisas a não ser que tivesse um objetivo definido em vista. Leitores esporádicos são raramente notados pela exatidão de seu aprendizado. Nenhum homem ocupa tanto sua mente com questões pequenas, a não ser que tenha razões muito boas para fazê-lo. Sua ignorância era tão notável quanto seu conhecimento. Sobre literatura contemporânea, filosofia e política, ele parecia saber quase nada. Quando citei Thomas Carlyle, ele questionou da maneira mais ingênua quem era e o que havia feito. No entanto, meu espanto atingiu seu ápice quando descobri acidentalmente que ele não conhecia a teoria de Copérnico e a composição do sistema solar. O fato de algum ser humano civilizado no século XIX não saber que a Terra viajava ao redor do Sol parecia algo tão extraordinário que eu mal podia imaginá-lo. Você parece espantado, disse ele, sorrindo com uma expressão de surpresa. Agora que sei, devo fazer o meu melhor para esquecê-lo. Esquecer? Ah, veja só, explicou. Eu penso que o cérebro de um homem é como um pequeno sótão vazio e deve ser preenchido com os móveis que ele escolher. Um tolo guarda tudo o que encontra e então o conhecimento que poderia ser útil para ele fica do lado de fora, ou no máximo misturado com um monte de outras coisas, e ele tem dificuldade de alcançá-lo. Agora o homem habilidoso é de fato muito cuidadoso com o que guarda em seu cérebro sótão. Ele nunca terá nada além das ferramentas que podem ajudá-lo a realizar seu trabalho, mas delas ele possui uma ampla variedade, e tudo na mais perfeita ordem. É um erro pensar que aquele pequeno cômodo tem paredes elásticas e pode ser esticado a qualquer extensão. Acredite nisso, e chegará o dia em que para cada novo conhecimento adicionado, algo que você sabia antes é esquecido. Portanto, é de extrema importância não ter fatos inúteis no lugar dos úteis. Mas é o sistema solar, protestei. E o que significa para mim? Interrompeu impaciente. Você diz que giramos ao redor do Sol. Se girássemos ao redor da Lua, não faria a mínima diferença para mim ou para o meu trabalho. Eu estava prestes a perguntar a ele o que seria esse trabalho, mas algo em sua atitude me mostrou que a pergunta não seria bem-vinda. No entanto, pensei a respeito de nossa breve conversa e me esforcei para fazer minhas deduções. Ele disse que não iria adquirir nenhum conhecimento que não estivesse relacionado ao seu interesse. Sendo assim, todo conhecimento que possuía era útil para ele. Enumerei em minha própria mente todos os diversos pontos sobre os quais ele havia demonstrado ser excepcionalmente bem informado. Até peguei um lápis para anotá-los. Não conseguia parar de sorrir para o documento depois de preenchê-lo. Era assim: Sherlock Holmes, seus limites. 1. Conhecimento de literatura, nulo. 2. Filosofia, nulo. 3. Astronomia, nulo. 4. Política, débil. 5. Botânica, varia. Excelente em belladonna, ópio e tóxicos em geral. Não sabe nada sobre a prática de jardinagem. 6. Geologia. Prático, mas limitado. Sabe diferenciar com o olhar diferentes tipos de solo. Após caminhar, mostrou-me respingos em suas calças e me disse por sua cor e consistência de que parte de Londres eram. 7. Química. Profundo. 8. Anatomia. Preciso, mas não sistematizado. 9. Literatura sensacionalista imenso. Ele parece conhecer cada detalhe de cada um dos horrores cometidos neste século. 10. Toca bem violino. 11. É um habilidoso esgrimista, boxeador e espadachim. E 12. Tem bom conhecimento prático da lei britânica. Quando cheguei a este ponto da lista, eu a lancei ao fogo por desespero. Se ao menos eu conseguisse descobrir o objetivo desse camarada ao reunir todas essas habilidades e conceber uma vocação
que requer todas elas, falei para mim mesmo. Poderia desistir disso de uma vez. Vejo que fiz referência à sua habilidade de tocar violino. Era notável, mas tão excêntrica quanto as suas outras capacidades. Eu sabia bem que ele conseguia tocar diversas peças, e peças difíceis, pois a meu pedido ele tocou o Lieder, de Mendelssohn, e outros favoritos. Quando sozinho, entretanto, raramente tocava qualquer música ou tentava tocar qualquer melodia conhecida. Reclinado em sua poltrona, fechava os olhos e arranhava de modo descuidado o violino que estava jogado em seu colo. Às vezes os acordes eram sonoros e melancólicos, ou ocasionalmente eram fantásticos e alegres. De modo claro, refletiam os pensamentos que o dominavam, mas se a música ajudava esses pensamentos, ou o ato de tocar fosse apenas o resultado de um capricho ou fantasia, era mais do que eu podia determinar. Eu teria protestado contra esses solos exasperantes se ele normalmente não os encerrasse, tocando uma sucessão de séries completas de minhas melodias, com uma leve compensação pelo teste de minha paciência. Durante a primeira semana, mais ou menos, não recebemos visitas, e comecei a pensar que meu colega era um homem tão solitário quanto eu. Depois, entretanto, descobri que ele tinha muitos conhecidos e nas mais diferentes classes da sociedade. Havia um camarada um pouco amarelado, com cara de rato e olhos escuros, que foi apresentado a mim como o Sr. Lestrade, e que foi até a nossa casa 3 ou 4 vezes em uma única semana. Certa manhã, uma jovem apareceu vestida elegantemente e ficou durante meia hora ou mais. Na mesma tarde, recebemos um visitante grisalho, abatido, parecido com um mascate judeu que parecia animado demais para mim e que foi seguido de perto por uma senhora idosa desleixada. Em outra ocasião, um cavalheiro de cabelos brancos teve uma entrevista com meu colega. Em outra, um carregador de bagagens de uma estação de trem com seu uniforme aveludado. Quando qualquer uma dessas pessoas desinteressantes aparecia, Sherlock Holmes implorava para que pudesse usar a sala de estar, e eu me retirava para meu quarto. Ele sempre se desculpava comigo por causar desse inconveniente. Eu preciso utilizar essa sala como meu escritório, disse, e essas pessoas são meus clientes. Novamente, tive a oportunidade de fazer uma pergunta franca, e mais uma vez minha delicadeza me impediu de forçar outro homem a confiar em mim. Naquele momento, imaginei que ele tivesse algum motivo forte para não mencionar isso, mas logo me fez abandonar a ideia ao tocar no assunto por sua iniciativa própria. Foi no dia 4 de março, como tenho uma boa razão para lembrar, que me levantei um pouco mais cedo que o normal e vi que Sherlock Holmes ainda não tinha terminado seu café da manhã. A senhoria já estava tão acostumada aos meus hábitos tardios que meu lugar na mesa não havia sido posto, nem meu café preparado. Com a petulância irracional da raça humana, toquei a campainha e dei um rude aviso de que estava pronto. Então, peguei uma revista da mesa e tentei passar o tempo com ela, enquanto meu companheiro mastigava sua torrada em silêncio. Um dos artigos tinha uma marca de lápis na manchete, e eu naturalmente comecei a analisá-lo. Seu título, um pouco ambicioso, era O Livro da Vida, e tentava demonstrar o quanto um homem observador poderia descobrir com uma análise precisa e sistemática de tudo o que aparecesse em seu caminho. Isso me deixou perplexo, como uma mistura de astúcia e absurdo. A argumentação era fechada e intensa, mas as conclusões me pareciam improváveis e exageradas. O autor alegava que, por uma expressão momentânea, a contração de um músculo ou o movimento de olho podia decifrar os pensamentos mais secretos de um homem. O engano, de acordo com ele, era impossível no caso de alguém treinado na observação e análise. Suas conclusões eram tão infalíveis quanto muitas proposições de Euclides. Seus resultados
pareceriam tão surpreendentes que, quando os leigos compreendessem como ele havia chegado até os resultados, aqueles também o considerariam um adivinho. A partir de uma gota de água, dizia o autor, um homem lógico pode inferir a possibilidade de ser do Atlântico ou de Niágara, sem nunca ter ouvido falar de um ou de outro. Então, toda a vida é uma grande corrente que tem sua natureza conhecida sempre que é revelado apenas um elo dela. Como todas as outras artes, a ciência da dedução e da análise é uma que pode ser aprendida apenas por um estudo extenso e paciente. E a vida não é longa bastante para permitir que qualquer mortal obtenha a mais alta perfeição nela. Antes de voltar para os aspectos morais e mentais da questão, que apresentam as maiores dificuldades, permita que o pesquisador domine os problemas mais elementares. Permita que ele, ao conhecer um companheiro mortal, aprenda em um piscar de olhos a distinguir a história do homem e o negócio ou a profissão a qual ele pertence. Por mais pueril que tal exercício possa ser, ele aperfeiçoa a capacidade de observação e ensina onde procurar e o que procurar. Ao observar as unhas de alguém, a manga de seu casaco, sua bota, os joelhos de sua calça, os calos de seu indicador e polegar, sua expressão, os punhos de sua camisa, por cada uma dessas coisas o chamado de um homem é claramente revelado. É quase inimaginável que todos esses fatores unidos possam falhar ao iluminar o observador competente. Que incrível tagarela! Gritei, batendo a revista sobre a mesa. Nunca li tanta bobagem em minha vida. O que é? Perguntou Sherlock Holmes. Bem, este artigo, falei apontando para ele com minha colher enquanto sentava para tomar café. Vejo que você o leu, já que fez marcações no texto. Não nego que foi bem escrito, mas ele me irrita. Evidentemente, trata-se de um indolente jogado em um sofá que desenvolve todos esses simples paradoxos na reclusão de seu próprio estudo. Não é prático. Eu gostaria de vê-lo escrevendo em um vagão de terceira classe no trem, ao ser questionado para indicar as profissões de todos os seus companheiros viajantes. Eu apostaria 1000 a 1 contra ele. Você perderia seu dinheiro, Sherlock Holmes comentou calmamente. Quanto ao artigo, eu mesmo escrevi. Você? Sim. Tenho talento tanto para observação quanto para dedução. As teorias que expressei aí, e que para você parecem tão quiméricas, são realmente muito práticas. Tão práticas que eu dependo delas para o meu sustento. E como? Perguntei de forma involuntária. Bem, tenho meu próprio negócio. Suponho que sou o único no mundo. Eu ofereço consultoria de detetive. Se você consegue entender o que é isso. Aqui em Londres temos muitos detetives do governo e também particulares. Quando esses companheiros estão com dificuldades, eles vêm me ver e eu os coloco na direção certa. Apresentam para mim todas as evidências e normalmente consigo, com o meu conhecimento e história do crime, colocá-las em ordem. Há uma familiaridade muito forte entre os delitos. E se temos todos os detalhes de 1000 casos em mãos, é estranho não conseguir desvendar o 1000º. Lestrade é um detetive bastante conhecido. Ele estava em um beco sem sair em um caso de falsificação. E foi isso que o trouxe até aqui. E essas outras pessoas? A maioria é enviada por agências de investigação particulares. Todos estão com problemas em algo e precisam de um pouco de esclarecimento. Eu ouço sua história, eles ouvem meus comentários e então recebo meu pagamento. Então você quer dizer, comentei, que sem sair de seu quarto, você consegue desvendar um nó que outros homens não conseguem, embora eles tenham visto cada detalhe por si mesmos? Basicamente, tem um tipo de intuição nesse sentido. Vez ou outra, um caso acaba sendo um pouco mais complexo. Então preciso me apressar e ver as coisas com meus próprios olhos. Veja bem, eu tenho muitos conhecimentos especiais que aplico ao problema e que facilitam muito as coisas. Essas regras de dedução citadas no artigo
que despertaram seu desprezo são inestimáveis no meu trabalho prático. A observação, para mim, é a segunda natureza. Você pareceu surpreso quando ele disse, em nosso primeiro encontro, que você havia estado no Afeganistão. Sem dúvidas lhe contaram. Nada disso. Eu sabia que você havia estado no Afeganistão. Pelo hábito, o trem do raciocínio correu tão rapidamente pela minha mente que cheguei a essa conclusão sem ter consciência dos passos intermediários. E os passos existem. O trem do raciocínio seguiu. Aqui está um cavalheiro do tipo médico, mas com ar de militar. Claramente um médico do exército, então. Ele acabou de chegar dos trópicos, pois seu rosto está escurecido, e esse não é o tom natural de sua pele, pois seus pulsos estão claros. Ele enfrentou dificuldades e doença, como seu rosto visivelmente demonstra. Seu braço esquerdo foi ferido. Ele o mantém rígido de uma maneira que não é natural. Onde, nos trópicos, poderia um médico britânico do exército ter enfrentado tanta dificuldade e ferido seu braço? Claramente, no Afeganistão. Todo o pensamento não demorou nem um segundo. Então comentei que você esteve no Afeganistão e você ficou atônito. É bem simples quando você explica, falei sorrindo. Você me lembra do Pan, personagem de Edgar Allan Poe. Eu não fazia ideia de que tais indivíduos existam fora das histórias. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu seu cachimbo. Não há dúvida de que você acha que está me elogiando ao me comparar a Dupin, observou. Agora, em minha opinião, Dupin era um camarada muito inferior. Aquele truque dele de interromper o pensamento de seus amigos com um comentário oportuno após 15 minutos de silêncio é realmente muito exibicionista e superficial. Ele, sem dúvidas, possuía um gênio analítico, mas de forma nenhuma era um fenômeno como Poe parecia imaginar. Você já leu os trabalhos de Gaboriau? Perguntei. Lecoq corresponde à sua ideia de detetive? Sherlock Holmes suspirou ironicamente. Lecoq era um amador miserável, disse com raiva em sua voz. Ele tinha apenas uma característica a seu favor, e era a sua energia. Esse livro me deixou doente, no bom sentido. A questão era como identificar um prisioneiro desconhecido. Eu poderia ter feito isso em 24 horas. Lecoq demorou cerca de 6 meses. Ele pode ser transformado em um livro para detetives, ensinando-os a respeito do que não fazer. Eu fiquei indignado ao ter 2 personagens a quem admirava sendo tratados dessa maneira arrogante. Então caminhei até a janela e olhei para a rua movimentada. Esse camarada pode ser bastante esperto, disse a mim mesmo, mas é sem dúvidas muito convencido. Não há crimes nem criminosos nesses dias, queixou-se. De que vale ser inteligente em nossa profissão? Eu sei bem que disponho do necessário para tornar meu nome famoso. Nenhum homem vivo ou morto demonstrou a mesma quantidade de estudo e de talento natural para a resolução de crimes como eu. E qual é o resultado? Não há crimes para desvendar ou, no máximo, alguns vilões amadores com um motivo tão óbvio que até um oficial da Scotland Yard pode identificar. Eu ainda estava incomodado com seu estilo pretensioso de conversa. Pensei que seria melhor mudar de assunto. Imagino que aquele companheiro está procurando, comentei, apontando para um indivíduo robusto, vestido modestamente, que caminhava devagar do outro lado da rua, olhando com ansiedade para os números. Ele tinha um envelope azul em suas mãos e era, evidentemente, o portador de uma mensagem. Você está se referindo ao sargento aposentado da Marinha, disse Sherlock Holmes. Ora, pensei comigo mesmo, ele sabe que eu não posso verificar seu palpite. O pensamento mal havia passado pela minha mente quando o homem a quem estávamos observando viu o número em nossa porta e correu rapidamente pela rua. Ouvimos uma batida alta, uma voz grave e passos pesados subindo a escada. Para o Sr. Sherlock Holmes, disse ao entrar na sala e entregar a carta para meu amigo. Essa era a oportunidade de acabar com sua presunção. Ele quase não pensou nisso quando deu aquele palpite aleatório. Posso perguntar, senhor? Falei com a voz branda. Qual é seu trabalho? Porteiro, senhor, disse ele asperamente.
Meu uniforme está sendo costurado. E antes você era? Perguntei, lançando um olhar um pouco malicioso para meu companheiro. Um sargento, senhor, da Infantaria Real da Marinha. Sem resposta? Certo, senhor. Ele bateu seus calcanhares, levantou sua mão em uma saudação e partiu.